Deixou sobrar, foi por amor, foi por amor. E você sabe, é amor e grande amor. Aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Receba a estrela da manhã. Cordeiro de Deus, pau na vida, o príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Boa noite a todos, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: vocês estão me ouvindo? Eu percebi que eu não consegui ouvir o áudio. Vocês me ouvem? Quero um retorno de vocês. Vocês estão me ouvindo? Queridos irmãos, vocês estão me ouvindo hoje? Estão me ouvindo alto e claro? Ah, graças a Deus, graças a Deus. Não, a irmã Miriam não está me ouvindo. Não está me ouvindo. A Fernando Freitas, sim, me ouve. Alto e claro, graças a Deus. Eu não consegui ouvir o áudio que nós temos preparado para vocês. Queridos irmãos, boa noite a todos, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor, celebrarmos o nome dEle, nos alegrarmos juntos como família do Senhor. E nesse momento eu convido você, e você é o nosso convidado, para estarmos louvando em espírito e em verdade o nome daquele que tem feito maravilhas e grandes coisas em nosso meio. Antes de tudo, eu queria dar boa noite a você, que nessa noite está nos dando o prazer da sua presença. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. O Jeffer, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Ricardo também está aqui com a gente. A Eliane Leiroz também está aqui com a gente. Percy Power está aqui com a gente. O vulgo Rodrigo está aqui com a gente. A nossa irmã Sandra. Sandra, Deus abençoe a sua vida. Também se encontra aqui com a gente. Kátia também com o Paulo. Elita, Larissa, Tili, Rodrigo também, que já foi mencionado. Mariângela aqui com a gente, que Deus abençoe a sua vida, Mariângela. Boa noite para vocês. A nossa irmã Miriam também aqui com a gente. Né? O Fernando Freitas. Fernando, um grande abraço para você, para toda a sua família. Que Deus esteja abençoando sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também está com a gente a Simone Souza. Simone, um grande abraço para você, Deus abençoe.
Quem está mais com a gente aqui? O Lécio também, família Andrade, aí representada pelo Lécio, e entre tantos outros irmãos. A Vaneli também está aqui com a gente. Vaneli, boa noite, Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós começamos um pouco atrasados, porque eu tive que prestar um socorro à nossa irmã Noêmia, né, que não andou passando bem, e nós precisamos, né, de uma maneira emergencial, precisamos nos locomover até o Hospital Getúlio Vargas ali para prestar uma assistência à nossa irmã Noêmia. Por isso que nós não conseguimos chegar no horário, né? E desde já peço que vocês estejam orando pela vida dela, pela vida da irmã Elizabeth e também pela vida do nosso irmão Gustavo. Né? A nossa irmã Carla Nogueira também está aqui com a gente. Carla, Deus abençoe. A Gilvânia também está aqui com a gente. Deus abençoe. Helena Violante, nossa irmã Helena Violante está aqui com a gente. Deus também abençoe a vida de todos vocês. Eu passei aqui um vídeo. Eu não sei se vocês conseguiram escutar a música que estava por trás do vídeo. Eu não consegui ouvir. Por isso que eu comecei perguntando a vocês se vocês estavam me ouvindo. Por quê? Porque após a leitura e após a oração, nós estaremos exibindo o nosso louvor, estaremos adentrando a parte do nosso louvor. Então, se você ouviu a música, coloca aí nos comentários, pastor, eu ouvi alto e claro, e deu para ouvir muito bem aqui da minha casa. Queridos, eu queria começar esse momento orando, pedindo a Deus que Deus esteja abençoando esse momento de culto, de celebração, de encontro com Deus. E nesse momento eu convido você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça e estar orando o Senhor, pedindo a graça dele, o direcionamento dele sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E nesse momento, ó Deus, queremos te agradecer. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o dono das nossas vidas. E por isso, Senhor, nós nos colocamos aqui, diante da tua presença, para te glorificar, para bendizer o teu santo nome, Senhor. Pai, assume, ó Deus, esse momento de devocional. Esse momento é teu, é preparado, Senhor, é planejado, é preparado para o louvor e glória do teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Ó Deus, que as pessoas que estão em casa nesse momento, as pessoas que estão aqui participando dessa live, sintam a tua presença, que o teu Espírito Santo fale ao coração de todos nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, amém, amém. Aí o pessoal já está respondendo, ouvi o prelúdio, ok, a música passou normal, saiu a música assim, então só eu que não consegui ouvir. Então, queridos, eu queria ler um texto bíblico com vocês, o texto que se encontra lá em Tiago, eu peço que você abra a sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, dos versos 2 ao verso 18. Então, vou dar aí 3 segundos para que você procure esse texto. 3 segundos. Está no livro de Tiago, o texto bíblico desse começo de culto. Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 18. Ok, queridos? Já encontrou? Então eu queria ler com você, junto com você, é claro, você da sua casa e eu aqui da minha, para nós estarmos, em nome do Senhor, juntos nessa leitura. Vamos fazer essa leitura?
Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Os irmãos, porém, de condição humilde, gloriem-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Queridos irmãos, a partir dessa palavra, eu convido você a estar louvando e tributando o nome do Senhor. Com o cântico Sossegai, que esse cântico fale profundamente ao teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. A cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encarpelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, que as águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu de nós. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz vos dai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, de fora vem me acudir.
dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor e do seu irmão. Os todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. E contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor e o seu irmão. Os todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz gozai. Amém, amém. Essa é a palavra do Senhor, palavra cantada, que nos manda sossegar nessa noite, descansar no Senhor, termos a confiança verdadeiramente em Deus, né? Porque dele vem o socorro que nós precisamos. Que essa palavra, que esse cântico continue falando ao teu coração, à tua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar mais uma vez? Vamos tributar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente.
custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém, queridos. Amém. Que hoje, mais uma vez, eu torno a dizer que a nossa postura seja uma postura de aquietação diante das palavras do Senhor que estão sendo ministradas ao teu coração. Que a tua postura nessa noite seja uma postura de humildade também diante da presença do nosso Deus, o nosso grande e poderoso Deus. Eu convido você a estar mais uma vez abrindo a tua Bíblia e o capítulo 1, livro do Salmo, capítulo 1. Nós chegamos à parte da nossa mensagem e eu peço a você que você abra no livro do Salmo, capítulo 1, que nós estaremos refletindo a partir deste salmo. E logo agora nós estaremos orando, estaremos entregando a Deus esse momento e pedindo a Ele que Ele continue falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o Salmo bíblico? Diz o Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje é o reencontro com Deus pela palavra. Reencontro com Deus pela palavra. E nesse momento eu convido você a fechar os teus olhos e estarmos orando ao Senhor, pedindo para que Ele continue falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Feche os teus olhos e oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez diante da Tua presença, em humildade, Senhor, reconhecendo que nós não somos nada, Senhor, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, Senhor. Somos apenas, ó Deus, barro, vaso, ó Deus, instrumentos Teus. O Senhor é que fala, o Senhor é que age, o Senhor é que trabalha, o Senhor é que faz. Por isso que nessa noite nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e te pedimos que o Senhor fale ao coração do Teu povo, fale ao coração dos Teus servos, fale ao coração da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? Todo mundo está comigo? Queridos irmãos, domingo passado, né, nós
falamos a respeito da última característica do discípulo radical. Falamos que, a princípio, ele é uma pessoa inconformada, né? É uma pessoa inconformada, é uma pessoa que procura a todo momento ser semelhante em Cristo através das suas ações. Ele é uma pessoa madura, espiritualmente falando. Ele é uma pessoa que cuida bem da criação do Senhor, né? Eu já falei, tenho batido nessa tecla, ele não restringe o seu ministério, né? Pelo contrário, ele abrange o seu ministério, né? Ele procura também viver uma vida em simplicidade, ele tem equilíbrio espiritual e, por fim, ele vive sob a dependência de Deus. E falamos no domingo passado sobre a dependência de Deus. Se você assistiu a live de domingo e não entendeu, né, muito bem, até porque o microfone chegou num dado momento que o microfone falhou e foi aquela agonia, né? Então, assim, o discípulo, ele procura viver sobre a dependência de Deus, né? E essa dependência é vivida, sobretudo, no acreditar na existência de Deus, no acreditar no poder de Deus, ao contrário daquilo que fez Acasias. O problema de Acasias não é porque ele não cria em Deus, não era a falta de conhecimento de Deus, corrigindo só minha palavra. Ele conhecia Deus, ele sabia que ali, naquela terra, existia Deus. Ele sabia, ele conhecia o profeta. Mas ele era incrédulo a tudo aquilo que Deus havia feito e realizado. E, a princípio, o discípulo radical é aquele que procura viver sob a dependência de Deus. E esse viver existe a partir do acreditar no poder de Deus. Ele não se fecha, o seu coração não está fechado a tudo aquilo que Deus pode fazer. Em segundo momento, nós falamos que esse viver em dependência de Deus também requer que nós sejamos submissos à vontade de Deus, né? Ao contrário de tudo aquilo que fez Acasias. E em terceiro e último momento, viver em dependência de Deus para o discípulo radical é obedecer à voz de Deus. Essas, sobretudo, são algumas características que nós procuramos trazer, né, para reflexão dos irmãos. E, sobretudo, são características que fazem parte do discipulado radical, né? E é claro que talvez você possa me perguntar, mas pastor, é muito difícil, né? Claro que você pode me dizer, pastor, é muito difícil. É assim, quase impossível nós exercermos essas características. Querido, não é impossível. Não é difícil. Deus não tem chamado pessoas fora do comum, né? Deus não tem chamado super-homens, super-heroínas. Deus tem chamado pessoas comuns, pessoas que trabalham, pessoas que lutam, pessoas que enfrentam dificuldades para viver a vida do discipulado. E é claro que se eu e você desejamos abraçar esse discipulado radical, vai exigir de nós, sobretudo, responsabilidade, obediência, algo que foi abordado terça-feira muito bem pelo missionário Romerilton. Se você ouviu a live de terça-feira, né, certamente Deus falou ao teu coração. Vai exigir de você responsabilidade, obediência a Deus e disciplina. Disciplina. E eu sei que quando nós tratamos de disciplina e quando se trata de disciplina no aspecto da espiritualidade em geral, é claro que existem as suas exceções, mas, em geral, somos indisciplinados dentro desse aspecto da espiritualidade. Por quê, pastor? Porque
Nós oramos pouco, oramos muito pouco, nós lemos a Bíblia quase nunca, e nós buscamos a Deus quando dá. Essa tem sido a lida espiritual de muitos. Por isso que nessa noite eu proponho a você uma caminhada, isso mesmo. Uma caminhada rumo ao exercício não apenas do discipulado radical, mas de uma espiritualidade saudável. Uma caminhada, parafraseando o Salmo 1 que nós lemos, pelo caminho dos justos. Uma caminhada que certamente nos levará a um reencontro. Olha o tema da nossa mensagem. A um reencontro com Deus. E quem sabe esse reencontro nessa noite não comece por meio da palavra de Deus. Queridos irmãos, o livro de Salmos como um todo, né, ele é uma coletânea de 5 livros. Cada livro dentro dos Salmos tem o seu começo, tem o meio e tem o fim. O livro de Salmos como um todo tem uma introdução, um prefácio, uma porta de entrada. E a porta de entrada do livro de Salmos é justamente o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 descreve a primazia da palavra. Vocês estão entendendo? Anote aí. Se você tem uma caneta, um papel perto de você, anote aí. O capítulo 1 fala sobre a primazia da palavra. O capítulo 2 fala sobre a supremacia do Messias, ou seja, a supremacia de Jesus Cristo. Numa linguagem figurativa, ou nós podemos dizer o seguinte: a palavra do Senhor, a palavra de Deus são as lentes que nos ajudam a enxergar Jesus, o Filho de Deus. Os salmos são bibliocêntricos e cristocêntricos por natureza, como deve também ser a nossa espiritualidade, nossa adoração, as nossas orações, nossos lamentos, nossos louvores, bibliocêntricos e cristocêntricos, tendo a palavra como fonte e Cristo como foco. A Bíblia deve ter a primazia e Cristo, preste bem atenção, anote isso aí. E Cristo deve ter sempre a supremacia em tudo que somos e fazemos. A Bíblia, meu querido, é a fonte e Cristo é o foco. Em Cristo, pela palavra, é que encontramos a verdadeira felicidade. Note como começa o Salmo 1 e como termina o Salmo 2, lá no verso 12. Ele diz: como é feliz aquele que tem prazer na palavra. Começa assim o Salmo 1. E no Salmo capítulo 2, no verso 12, ele diz: como são felizes todos os que nele quem? Jesus Cristo. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Feliz, queridos irmãos, é quem encontra Cristo na palavra. Esse será o tema dos Salmos. Cristo no coração do homem e da mulher, da criança, do jovem, justamente pela palavra. Então, se Cristo é o foco, como o Salmo 1,
como palavra de Deus, pode nos ajudar nessa caminhada de reencontro com Deus. Anotou isso aí também? Como o Salmo 1, como palavra de Deus, expressão de Deus, pode nos ajudar nessa caminhada de reencontro. A primeira coisa que nós podemos destacar é que a palavra, ela deve dirigir os nossos passos. Anote aí. A palavra deve dirigir os nossos passos. Olha o que diz o verso 1 e o verso 2 do capítulo 1 do Salmo. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos irmãos, o homem ou a mulher que são felizes por meio da palavra, que encontram a verdadeira felicidade através da palavra, sabem que estão numa caminhada que os levará, como Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Por isso, eles são dirigidos, orientados, e eles, pela palavra tão somente. Eles sabem, queridos, que não são ouvidos aos conselhos dos ímpios. Eles sabem, o homem e a mulher, que tem os seus passos dirigidos pela palavra do Senhor, sabem que não podem se identificar com os pecadores. Por isso, eles sabem que ao longo da caminhada, nada, preste bem atenção, nada vai os impedir de se depararem com os pecadores. Mas eles não se deterão nos caminhos dos pecadores. Sobretudo, eles sabem, o homem e a mulher de Deus, o jovem do Senhor, que tem os seus passos dirigidos pela palavra, sabem que ao longo dessa caminhada eles serão tentados a se assentarem na roda daqueles que zombam e escarnecem de Deus. Mas eles não farão isso. Perceba que existe uma progressão aí. Uma progressão de fatos que acontecem ao longo de toda uma caminhada de vida. Perceba bem. Primeiro, ele não escuta os conselhos dos ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que não levam Deus a sério. São aqueles que vão te dizer, olha mulher, olha rapaz, olha jovem, estás perdendo o teu tempo. Você está perdendo os teus melhores anos da tua vida. Vai viver a tua vida depois, muito tempo depois. Quem sabe você não pensa em Deus. Ele sabe que ao longo dessa jornada, nada vai os impedir de ouvir esses conselhos. Mas pelo fato da sua vida ser dirigida pela palavra, ele não vai dar ouvidos e ele continua seguindo. Ele continua caminhando. E no decorrer dessa caminhada, ele vai se encontrar com os pecadores. E quem são os pecadores? São aqueles que pecam deliberadamente, sem nenhum tipo de arrependimento. E essas pessoas, ao longo da caminhada, vai dizer para eles, olha, Deus não está nem aí para você. Vamos pecar, aproveitar a vida, vamos aproveitar aquilo que a vida tem a nos oferecer. Queridos, ele vai se deparar com essas pessoas, mas ele vai continuar seguindo, sabe por quê? Porque a sua vida é dirigida pela palavra do Senhor. E ele continua a sua caminhada, ele continua a sua jornada, e lá na frente ele se depara também com os escarnecedores,
Quem são os escarnecedores? São aqueles que desprezam o Senhor, são aqueles que zombam de Deus. E essas pessoas certamente vão dizer a ele: olha, mulher, jovem, homem, Deus não existe. Tira essa ideia da tua cabeça. Olha, tu está se assemelhando a um monte de maluco que vive dentro de uma igreja. Rapaz, larga a mão dessa ideia de Deus. Vem aqui assentar conosco, participar das nossas reuniões. E ele não se assenta. Sabe por quê? Porque a sua vida é uma vida dirigida pela palavra e ele continua seguindo. Ele continua seguindo porque ele sabe que a palavra deve exercer a primazia sobre a sua vida. Por isso que ele não dá ouvidos a essas influências. E a tudo aquilo que querem afastá-lo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, no Salmo 1, nos mostra aquilo que eu e você não devemos fazer para que sejamos felizes. Queridos, a felicidade do homem de Deus e da mulher de Deus é fruto daquilo que ele ou ela não fazem. De certa forma, e eu entendo isso, de certa forma, o Salmo 1 começa nos apresentando uma negativa, nos dizendo aquilo que nós não devemos fazer em hipótese alguma, se queremos ser felizes. Então, você poderia me perguntar, por que, pastor, a Bíblia começa nos dando uma negativa sobre tudo? Bem-aventurado aquele que não anda, bem-aventurado aquele que não se detém, bem-aventurado aquele que não se assenta. E a resposta que eu tenho para você é que a palavra de Deus sempre começa falando do ponto de onde nós nos encontramos. Ela começa sempre falando do ponto inicial de onde nós nos encontramos. E o ponto inicial de onde nós nos encontramos é a nossa condição inclinada para o pecado, queridos. A palavra de Deus, ela nega por natureza aquilo que nós gostaríamos de fazer. Primeiro, ela confronta o nosso pecado. Ela confronta aquilo que, por impulso, o nosso coração deseja, para nos propor uma nova direção, uma nova caminhada. E, é claro, uma caminhada pautada e direcionada por ela mesma. Por isso, o segredo da felicidade do homem e da mulher que tem o seu prazer na lei do Senhor, e o seu prazer consiste em ser dirigido pela palavra, é verdadeiramente estar atrelado, sobretudo, àquilo que Deus o manda fazer. A palavra, ela sabe que a palavra o fará conhecer Jesus. Por isso, feliz o homem e a mulher que diz não a todas essas influências. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, diz o texto bíblico, medita de dia e de noite. Queridos irmãos, você sabe o que significa lei, ou em hebraico chamado Torá, ou lei do Senhor? Significa instrução, apontamento. Mas eu ouvi certo pregador dizendo que Torá são palavras de Deus que atingem o centro do coração do homem.
Anote aí também. Torá são palavras de Deus que atingem o centro do coração do homem. Eugene Peterson, um pastor, escritor de teologia espiritual, diz que, anote aí, o substantivo Torá vem do verbo hebraico chamado iará. Transliterado significa Y-A-R-A-H. E você sabe o que significa o verbo iará? De onde nasce o substantivo Torá? Significa lançar algo, lançar uma lança que atinge o alvo. E Eugene Peterson diz que a palavra que atinge o alvo é Torá. A palavra que atinge o centro do coração do homem, que atinge o alvo, é Torá. Em uma linguagem viva, as palavras são lanças arremessadas de uma mente à outra. A palavra lançada sai de uma pessoa e penetra na outra. Ou seja, sai de Deus e penetra no homem. A palavra de Deus possui essa pretendida natureza pessoal e intencional de alcançar o centro do coração do homem e da mulher. A palavra de Deus é uma lança, queridos, que sai da mente de Deus para a mente do homem, do coração de Deus para o coração do homem. E agora você pode me perguntar, já que essa palavra penetra os nossos corações, que essa palavra, como diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra que é viva, que é eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e também apta para discernir os intentos do coração. Quando essa palavra entra nas nossas vidas, e agora, pastor, o que nós devemos fazer? E mais uma vez eu faço menção do Eugene Peterson. Ele comentando sobre o verbo meditar na lei do Senhor, ele diz, eu queria ler esse trecho para você. Ele diz que no hebraico meditar, a palavra meditar se chama Hagar. H-A-G-A-E-H. Sabe onde esse verbo é utilizado novamente no Velho Testamento? Para surpresa minha. Ele é usado pelo profeta Isaías no capítulo 31, versículo 4. Só que em Isaías, capítulo 31, ele não é traduzido como meditar. Meditar significa sussurrar, significa murmurar, em baixo tom, murmurar palavras, sussurrar palavras, mas em Isaías capítulo 31, versículo 4, ele não é traduzido como meditar. Ele é traduzido como rugir. E diz o verso 4 do capítulo 31 do livro do profeta Isaías: o leão que ruge, Hagar, diante da sua presa. E a conclusão que o Eugene Peterson teve foi a seguinte: o leão diante da sua caça e uma pessoa diante do Torá ou da Torá agem de maneira similar. Eles sussurram, eles rugem em prazerosa expectativa que antecede possuir os que tornará mais completos, fortes, ágeis, vivos e satisfeitos. Então, meditar significa rugir de prazer à palavra.
E Eugene Peterson termina dizendo que a meditação é mastão, é você murmurar, sussurrar, rugir a palavra de Deus em prazer para a sua própria alma. Então, desfrutando do prazer que a palavra de Deus traz ao seu coração, o homem de Deus ou a mulher de Deus, os bem-aventurados, não ouvem os ímpios. Ele os escuta ao longo da caminhada, como eu já mencionei. Porque não tem como não os escutar. Mas eles não ouvem e não se atentam para os seus conselhos. Eles não se identificam com os pecadores, eles se esbarram os pecadores durante a sua vida, mas não se detêm nos caminhos dos pecadores. Eles se deparam com os zombadores, com os escarnecedores, mas eles não se assentam na roda desses que desprezam a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra os dirige. O homem ou a mulher que são dirigidos pela palavra também tem a sua postura definida pela palavra. Aí vem o nosso segundo momento. Está lá nos versículos 3 e o versículo 4. O versículo 3 e o versículo 4 nos diz: ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Observe bem, queridos, observe 4 traços da postura do justo ou da mulher que tem os seus passos dirigidos pela palavra do Senhor, o homem que tem os seus passos dirigidos pela palavra do Senhor, mas também tem a sua postura dirigida pela palavra do Senhor. Note bem que o justo não nasce simplesmente. Entenderam? O justo, o homem de Deus e a mulher de Deus não nascem simplesmente. Não, eles não são como uma praga. Não são como a erva daninha que brota no jardim de forma indesejada. Eles são plantados por Deus. Eles não são indesejáveis. Como a erva daninha. Aqui na igreja tem uns matos que a gente procura limpar. E quanto mais a gente limpa, quanto mais a gente arranca, mais eles crescem. E dá um trabalho danado a gente limpar tudo aquilo. Essas são plantas indesejáveis, porque se fossem por nós, passaríamos toda uma camada de cimento para que elas não pudessem assim atrapalhar a parte, né, a parte central da igreja, né, a fachada da igreja. Queridos, o homem e a mulher que têm os seus passos dirigidos pela palavra de Deus, mas também a sua postura, eles não são indesejáveis. Eles são plantados por Deus, aonde Deus os coloca. A Bíblia diz que ali eles são bem-sucedidos. E assim acontece comigo e com você. Quando Deus planta alguém, e aonde quer que você esteja, aonde quer que você se encontre nesse momento, Deus coloca profundidade naquilo, naquela plantação, naquela vida. Deus enraiza o homem pela sua palavra. Então, nós não somos qualquer pessoa. Não somos, o justo não é qualquer pessoa. Você não é qualquer servo de Deus. Eu não sou qualquer servo de Deus. Nós somos árvores plantadas por Deus. E Deus plantou você aí dentro da sua família. Deus plantou você aqui dentro da segunda igreja. Deus plantou você aí no trabalho, onde você exercita as suas funções.
E não apenas Deus plantou você, mas também Ele nutre. Essa é outra postura do justo. Deus nutre. Perceba bem que essa árvore que é plantada, ela é colocada junto ao ribeiro de águas correntes. E quem nutre as nossas vidas não é nada mais e nada menos do que o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, o rio de vida que nutre as nossas almas. E justamente nessa noite nos faz despertar e nos faz entender que nós precisamos verdadeiramente nos reencontrarmos com Deus por meio da sua palavra. Porque a palavra de Deus é que nos alimenta, a palavra de Deus é que nos fortalece, a palavra de Deus é que nos sustenta. Sem a palavra de Deus somos oco, né? Somos madeira oca, queridos. Servimos para nada, mas alimentados, nutridos pela palavra de Deus, nós servimos para sermos bênção aonde quer que nós estejamos, para onde quer que Deus nos direcione. Porque essa é a postura daquele ou daquela que verdadeiramente tem os seus passos direcionados pela palavra do Senhor e tem a sua postura definida pela palavra do Senhor. Então, esse ou essa são plantados, são nutridos. E uma outra postura do justo, da mulher de Deus, do homem de Deus, é que eles são frutíferos. Ele dá o seu fruto na estação própria. Ele frutifica boas obras para a glória do Pai que está no céu. O homem e a mulher de Deus, que tem os seus passos, a sua postura definidos pela palavra do Senhor, sabem que as suas obras não servem para glorificar eles mesmos, mas servem única e exclusivamente para glorificar a Deus. Porque é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera do homem e a mulher que tem os seus passos, que tem a sua postura definida pela sua palavra. Que em suas obras de vida, que ao longo da sua caminhada, que ao longo da sua jornada, tudo aquilo que ele faça, tudo aquilo que eles possam executar, glorifiquem a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, o texto diz que este homem, esta mulher, são bem-sucedidos. Enquanto, o versículo 4 diz, enquanto que a palha, ela se dispersa conforme o vento. O justo, o homem e a mulher do Senhor, dirigidos pela palavra de Deus, eles permanecem firmes. Eles não são como a palha. Eles não são como a palha, queridos. E mesmo que as pessoas, e mesmo que, sobretudo, venha sobre essas pessoas, os homens e as mulheres de Deus, mulheres que têm a sua vida dirigidas pela palavra do Senhor, passem por momentos difíceis, que a sua volta, e mesmo que a sua volta seja tudo sequidão, que as pessoas que estejam à sua volta estejam secas pelas intempéries da vida, pelas lutas da vida, pela jornada difícil, para o homem e a mulher que tem a sua vida pautada, direcionada pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que essa será bem-sucedido, as suas folhas não caem. Esse homem, essa mulher tem suas raízes firmadas na palavra de Deus, as suas folhas permanecem verdes, eles continuam fortes,
eles continuam saudáveis, eles continuam frutificando, eles continuam prosperando, porque as suas raízes estão na palavra do Senhor. A palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus, portanto, define a postura do justo. Nela ele vive para se fortalecer, crescer, florescer e frutificar para Deus e para o próximo. Mas a palavra de Deus também, aprenda hoje, a palavra de Deus também distingue. Ela distingue a sua posição. E a palavra de Deus, ela não apenas precisa definir os teus passos, dirigir os teus passos, ela precisa também definir a tua postura e ela precisa te distinguir a tua posição. Nos 2 últimos versos do Salmo 1, revela a distinção que há entre o justo e o injusto. Diz o texto, o capítulo 1, do verso 5 e o 6. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, esse perecerá. Queridos, o justo é feliz. O homem e a mulher de Deus que tem a sua vida pautadas pela palavra são felizes e frutificam. Já os ímpios, eles não recebem, diz o texto bíblico, eles não recebem a justificação. Por isso os ímpios, os inimigos de Deus, não resistirão no juízo de Deus. Para aqueles que têm a sua vida pautada na palavra, certamente regida pela palavra, certamente diante do Senhor. E diz o texto lá no finalzinho, pelo fato de Deus conhecer a tua vida, uma vida que é pautada pela palavra, a Bíblia diz que nós seremos justificados, você será justificado. Por quê? Porque, sobretudo, Deus sabe quem é você. Mas os ímpios, aqueles que desprezaram a Deus, aqueles que não levaram Deus a sério, certamente esses não prevalecerão diante do juízo do Senhor. E por isso eles não serão justificados. A Bíblia diz também que eles não desfrutam, os perversos, os pecadores, nem os pecadores, praticantes do mal, eles têm comunhão na comunidade. Eles não sabem o que é isso. Eles não entendem o que é isso, mas o homem de Deus, a mulher de Deus que tem a sua vida pautada na palavra do Senhor, sabe o que é viver em comunhão, sabe o que é viver em comunhão com Deus e sabe o que é viver em comunhão com os seus irmãos em Cristo. E por fim ele diz, os ímpios, eles receberão a condenação, porque o Senhor somente aprova os caminhos dos justos, mas os caminhos dos ímpios levam à destruição. O Salmo 1, queridos, introduz os Salmos, como nós mencionamos, destacando quão felizes é o homem que tem prazer na palavra. O Salmo nos revela que todo homem ou mulher pode escolher um dos 2 caminhos. O caminho dos justos ou o caminho dos ímpios. O caminho dos justos é o caminho da palavra de Deus. O caminho dos ímpios são seus próprios pensamentos, prazeres e suas próprias posturas. O justo é feliz e frutifica. Os ímpios não são justificados,
não desfrutam e nunca desfrutarão da comunhão, e no final, como eu já mencionei, serão condenados. Agora eu pergunto a você: que caminho você seguirá? Que caminho você escolherá para a sua vida nessa noite? Que o seu caminho escolhido, que o meu caminho escolhido sempre seja aquele conduzido pela palavra do Senhor, para que a cada dia encontremos a nossa verdadeira felicidade, que a palavra nos faça encontrar a nossa verdadeira felicidade, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nessa noite, eu peço a você, opte por essa caminhada, escolha esse reencontro, porque eu tenho certeza que você será muito feliz. Escolha ter a sua vida direcionada pela palavra. Escolha, nessa sua jornada de vida, ter os seus passos dirigidos pela palavra, ter os seus passos, ter a sua postura definida pela palavra, ter a sua vida pautada pela palavra. Se reencontre com Deus nessa sua jornada de vida, através da palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que você será muito, mas muito abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te dê prazer na sua palavra, no seu coração. Que você encontre prazer, pastor. Eu preciso realmente me reencontrar com Deus. Eu preciso verdadeiramente voltar ao meu primeiro amor. Eu preciso que Deus coloque no meu coração prazer na sua lei, no seu Torá, e que essa palavra novamente alcance o centro do meu coração, e que verdadeiramente, pastor, eu venha rugir ao longo da minha vida essas palavras que enriquecem a nossa alma e servem de alimento espiritual às nossas vidas. Que Deus esteja nos abençoando, querido. Que Deus esteja fazendo com que a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos escolher, orientados pela palavra, o caminho dos justos. O caminho dos justos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus verdadeiramente possibilite a cada dia esse encontro, esse reencontro com Ele, agora e a princípio, por intermédio da sua palavra. É esse o desejo do meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu peço a você que possamos louvar a Deus de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. 1, 2, 3, já. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda
muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. E toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mas eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelar. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. E toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor, de tudo em mim, já ouço tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. E toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Amém, queridos. Ressuscita-me. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja ressuscitando as nossas vidas. Que Deus esteja realmente trazendo tudo de bom para os nossos corações. Nós possamos ressuscitar a cada dia no Senhor. Nós possamos encontrar com Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada dia, e sermos abençoados pela sua presença. Que Ele possa remover todas as pedras que impedem isso. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente mantenhamos o foco em Cristo Jesus. E que nunca possamos perder esse foco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a sua palavra a cada dia nos ajude
Aí voltou. Que a palavra de Deus nos ajude como lentes espirituais a enxergarmos o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora e sempre. Quero mais uma vez agradecer a todos que estão aqui conosco, né, que acompanharam o nosso culto ao longo desse tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês já estão me enxergando? Já estão me vendo? Ou ainda está travado? Voltou. Graças a Deus. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Vamos orar pelo Gustavo. Eu quero orar pelo Gustavo. Quero orar pela irmã Elizabeth, né? Tá? Pela misericórdia do Senhor, a situação dela. Muito grave a situação dela. Praticamente ela encontra-se viva por causa dos aparelhos. É muito grave a situação dela. E também orarmos pela nossa irmã Noêmia, né? Irmã Noêmia, por conta do Alzheimer que ela tem, ela não está se alimentando. E hoje a gente teve que dar um suporte lá àquela família, por isso que nós começamos um pouco atrasado o nosso culto, porque nós tivemos que dar um suporte juntamente com o Rômulo e a Eliane lá, tivemos que nos direcionar ao Hospital Getúlio Vargas para que ela pudesse ser atendida, né, e ela pudesse receber todos os tratamentos para que ela pudesse, né, se revigorar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar por essas pessoas, vamos orar por esses queridos. Eu também queria orar por você que nessa noite está nos assistindo. Tem tanta gente aqui abençoada, tanta gente aqui para a glória de Deus aqui, pessoas abençoadas pelo Senhor mesmo, né? Eu não vou fazer menção não, mas você que se faz presente, você sabe que eu estou falando de você. Todos esses que estão aqui presentes, os nossos visitantes que se fazem aqui presentes, muito obrigado. Você também é uma pessoa abençoada por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Denise está aqui com a gente. Olha, a Denise é aqui com a gente. Quem mais está aqui com a gente? Vou fazer menção. A Débora Santos. Débora Santos está aqui com a gente. Que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo, né? A Miriam fez menção de alguém que está aqui conosco. Encontro aqui a menção que a Miriam fez dessa pessoa que está aqui com a gente. A Rosinaide está aqui com a gente. Rosinaide, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria orar por você, povo de Deus, por vocês, povo de Deus, povo escolhido por Deus. Que Deus tenha falado profundamente ao teu coração nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez entregar as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Pai, que nós possamos a cada dia sermos orientados pela tua palavra, sermos conduzidos pela tua palavra, Senhor, que a tua palavra conduza os nossos passos, defina a nossa postura, Senhor, nos distingua, nos diferencie, ó Deus, de todos aqueles que muitas vezes dão as costas para o Senhor, mas que nós não possamos jamais sermos identificados como esses, mas que possamos ser diferentes aonde quer que nós possamos ir, aonde quer que nós estejamos. Ó Deus, que a tua palavra produza essa diferença na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite. Ó Deus, que a tua palavra, sobretudo, console o coração daqueles que precisam ser consolados. Fortaleça o coração daqueles que precisam ser fortalecidos. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, traga tranquilidade, paz ao coração daqueles que precisam
de paz, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra, Senhor, verdadeiramente possa fortalecer os nossos passos, os nossos pés, ó Deus, nesta caminhada que nós reconhecemos que não é fácil, mas com a tua ajuda, Senhor, com a tua capacidade, com o teu poder, com a tua presença em nossas vidas, nós temos a certeza que nós atingiremos o alvo, assim como a palavra atingiu e alcançou o nosso coração. Nós perseveremos, nós estaremos e continuaremos perseverantes pela tua palavra, Senhor, e nós alcançaremos o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, que nessa noite também te rogo, não apenas por aqueles que estão nos assistindo, pelas famílias que se encontram aqui representadas, mas eu te oro sobretudo, ó Deus, pela vida do Gustavo, Pai, tu sabes, ó Deus, em qual situação ele se encontra, Senhor. E nós já temos orado aqui, nós já temos intercedido aqui pela vida dele, Senhor. Verdadeiramente, Senhor, ele está à espera do teu milagre, ele está à espera da concretização, Senhor, da tua vontade na vida dele, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te rogamos pela vida do Gustavo, Senhor Deus. Pai, se existe se existe possibilidade, Senhor, Pai, nós acreditamos nessa possibilidade. Se existe, nós acreditamos ainda nessa chance, porque essa possibilidade é o teu milagre, Senhor, essa chance é o teu milagre na vida dele, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós acreditamos em nome do Senhor Jesus Cristo no teu poder. Por isso, Senhor, que nessa noite, mais uma vez, nós te rogamos pela vida do teu servo, Senhor. Te rogamos também pela vida da sua família, seus filhos, suas tias, ó Deus, a sua mãe, o seu irmão, ó Deus, nós te rogamos por essa família e te pedimos que o Senhor, sobretudo, esteja falando aos corações aquilo que muitas vezes nós não conseguimos falar como seres humanos. Muitas vezes procuramos palavras, Senhor, para serem pronunciadas, que o teu Espírito Santo fale e confirme, Senhor, o teu querer, o teu executar, a tua vontade, Senhor, na vida do teu servo, seja ela qual for. Senhor Deus, nós também te oramos pela vida, Senhor, da tua serva Elizabeth, Senhor, também na mesma condição. Senhor, nós acreditamos no teu milagre na vida dela, nós acreditamos, Senhor, na tua ação. Mesmo que nesse momento, Senhor, ela esteja respirando com a ajuda dos aparelhos, Senhor, mesmo que a sua vida nesse momento esteja condicionada a aparelhos, a medicamentos, Senhor, nós acreditamos no teu milagre, Senhor, e pelo teu milagre nessa noite nós intercedemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, vá até essas vidas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, restaura, Senhor, essas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, também restaura, Senhor, a vida da tua serva Noêmia, Senhor, que se encontra ali. Ó Deus, naquele hospital. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. O Senhor tome a direção daquela mulher. Aquela mulher sempre foi uma mulher dedicada ao Senhor, sempre teve o seu coração dedicado ao Senhor. Oh, Pai, quantos testemunhos maravilhosos aquela mulher já não nos deu, comprovando o teu poder na vida dela, a tua ação direta dentro da sua própria família. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te rogamos pela vida da tua serva Noemi, Senhor. Tem misericórdia, Deus, dessas vidas. Tem misericórdia, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, eu te rogo. Eu te rogo, Senhor, por essas vidas e eu te rogo também
pelas nossas vidas e te rogo que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nesse momento e que a cada momento possamos ser dirigidos pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos, e nós te agradecemos pela tua resposta das nossas orações. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. A igreja diz: Amém. Amém, amém, amém e amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Que Deus esteja nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te dê uma semana muito, 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 muito mesmo abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que em tudo quanto você fizer ao longo dessa semana, enquanto tudo que você se dispor a fazer, que você seja bem-sucedido, você seja bem-sucedida e que em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo aquilo que você vir a fazer, tudo seja pautado, direcionado pela palavra do Senhor. Lembre-se, você é um vaso de Deus, você é um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Estenda tuas mãos nesse momento e receba a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito, esteja com todos nós, agora e para todo sempre. A igreja diz: Amém, amém, amém e amém. Boa noite a todos. Uma semana muito abençoada a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Boa noite.